Olá, um grande abraço. Mais uma vez estamos aqui presentes no Altas Ideias do Colégio Antares e mais uma vez contando, olhem, é a competência, o talento, a habilidade de nossos alunos. Em primeiro lugar, Ana Clara, muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigada a você, Gurgelzinho, por nos receber aqui. Pronto, agradecemos. Vinícius, tudo bem, Vinícius? Tudo ótimo, Gurgel. Você já é antigo aqui na casa, né? Aqui no podcast, Sim, né? Feliz demais estar aqui de novo com vocês, né? E espero que a gente possa, né, desenvolver um debate aí interessante. Perfeito, muito obrigado. Heitor, tudo bem, Heitor? Boa tarde, Gurgel. Um abraço para você. Muito obrigado também por sua presença. Muito viu? obrigado pelo convite. Clara, o tema de hoje é doenças autoimunes. Isso mesmo, Gurgelzinho. Você pode nos explicar primeiro do que se trata, o que é uma doença autoimune? Então, uma doença autoimune ocorre quando as nossas células e os nossos anticorpos, né, do nosso sistema imunológico, ao invés de fazerem a função básica deles, que é de proteger a gente, né, as nossas células e tecidos, eles vão lá e atacam as células e tecidos saudáveis do nosso corpo. E causa essas doenças. Muito bem, então peraí, o senso comum mostra o quê? Ora, se o antígeno é uma substância, uma proteína, uma toxina, algo estranho ao nosso organismo, e o anticorpo é para nos proteger, Aí ele vai contra a gente. aí ele vai contra a gente. Isto é uma doença autoimune, então. Exatamente. Tá. Para eu entender melhor, dê um exemplo para a gente, uma doença autoimune. O exemplo de uma doença autoimune que atinge milhões de pessoas ao redor do mundo é a esclerose múltipla. E ela afeta principalmente o nosso sistema nervoso, né? Nosso cérebro, medula e o nosso corpo. Então eu devo admitir que essa doença é muito séria, porque muito séria. se eu levar em conta que a minha regulação orgânica é feita por hormônios, por um sistema endócrino, mas o sistema nervoso é quem leva a mensagem para a glândula. Sim, aí na esclerose múltipla o que acontece é justamente isso. Os anticorpos e as células do nosso sistema imune, eles vão atacar a mielina, que é uma estrutura dos neurônios que tem a principal função de envolver e proteger os neurônios. Aí os nossos anticorpos querem para proteger a gente, eles vão atacar as mielinas. E aí, quando atacam as mielinas, elas têm a função também de, tipo, dar velocidade aos impulsos nervosos e garantir os impulsos nervosos. E aí, quando eles atacam a mielina, não tem mais impulso nervoso. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. A mielina é um lipídio que vai, por exemplo, envolver os axônios dos neurônios. Exatamente. Então, se ela, como você disse, aumenta a velocidade de propagação do impulso nervoso, esta mielina destruída, a mensagem não vai chegar a um centro de comando de uma maneira correta, não é? Exatamente. Então, me diga uma coisa, sendo assim, se eu levar em conta que para eu ver uma mensagem chega via impulso nervoso a um córtex visual, então eu tendo uma bainha de mielina comprometida, eu vou comprometer minha visão. Sim, aí isso prejudica, tipo, a comunicação, né, do cérebro com o resto do corpo. Tanto que os sintomas dessa doença autoimune, né, da esclerose, é justamente... a gente tem a perda de visão, tem a perda de sensibilidade, danifica a coordenação motora, dores. Porque o comando como um todo é sistema nervoso central, Afeta não é? tudo. Afeta tudo então, né? Sim. Muito bem, muito bem. Eu posso fazer um complemento ao Pode seu sim. belo discurso. Olha, nosso sistema nervoso ele não conta só com neurônio. Não. Mas tem as células da glia, não tem? Aqueles gliócitos, né? Então, por exemplo, o oligodendrócito é um coadjuvante do sistema nervoso que vai produzir a mielina dos axônios do sistema nervoso central. Então, essa célula também já começa a ser destruída, não é? É danificada também. Né? A célula de Schwann, né? Produz a mielina dos neurônios do sistema nervoso periférico. Então eu vou perder minha sensibilidade, como você falou, não é? Com certeza. Muito bem. Muito obrigado. Vinícius, tem alguma doença autoimune assim que chamou mais sua atenção? Olha, eu gostaria de falar da lúpus hoje.
É uma doença aí que é autoimune, é inflamatória, tem sintomas aí variáveis, ataca muitas pessoas no Brasil, então acho que é uma doença interessante da gente trabalhar. Tá. Eu tô me recordando aqui de algo. O lúpus, as pessoas perguntam muito. Ele tem um nome mais completo. É um lúpus eritematoso sistêmico. A própria denominação dele vai levar em conta que ele vai atacar vários sistemas do corpo. Sim. Não é assim, né? Então, sendo assim, deve ser aquele tipo multifatorial, não é? Total. Ou seja, tem fatores para causá-lo, já que ele atinge, no caso, vários órgãos do indivíduo, não é assim, né? Tem algum sintoma, assim, a classe médica observa o paciente e diz, olha, só por sintoma, por estes sintomas, eu já vou sugerir um lúpus. Olha, tem. Por exemplo, sensibilidade à luz, quando a pessoa ficou muito tempo exposta ao sol, a gente pode ter aí a formação de mancha na pele, né? Inflamação nas articulações, dor, fadiga também é comum, febre também algumas pessoas têm. Então, esses são os sintomas mais característicos, e principalmente a questão da sensibilidade à luz. Tá. Aquela questão da asa de borboleta, né? Da de mariposa, né? A vermelhidão, sim, né? Exato. Eu já vi imagens de pessoas com a testa, a vermelhidão na testa, semelhante à questão da asa da borboleta. Isso. Né? Aí tem sintomas mais clássicos que vão favorecendo o diagnóstico, não é? Perfeito. É uma doença genética, Ela pode ser influenciada por fatores genéticos. Aí também tem outros fatores que são causadores de doenças autoimunes como um todo, mas pode ter sim influência genética. Ah, eu me lembrei de algo agora. O anticorpo é uma proteína. Sim. Né? Então, toda doença autoimune, ela deve ter uma influência genética. Por quê? Porque aquele dogma da biologia, Clara, a partir do DNA, vem a transcrição para formar um RNA, não é? Depois vem a tradução para poder se originar uma proteína. Então, o anticorpo sendo uma proteína, obviamente vai ter uma questão genética, não é? Perfeito. A partir do DNA, não é assim? Muito bem. Você tem a ideia da incidência do lúpus, ou Vinícius? Olha, em questões numéricas, eu não vou saber dizer exatamente, mas existem alguns fatores que podem facilitar a incidência do lúpus. Por exemplo, o lúpus é uma doença mais comum em mulheres, né? A idade também é um fator, em pessoas mais velhas, que geralmente são portadoras do lúpus. E também a etnia da pessoa também pode influenciar. No caso, o lúpus é mais comum em pessoas negras. Muito bem, muito bem. Como é que tá você, Heitor? Eu tô ótimo, Gurgel. Tá bom. Olha, foram descritas aqui 2 doenças autoimunes. Tem mais alguma além dessas 2, Heitor? Tem alguma que você gostaria de exemplificar para a gente? Existem várias outras além dessa, mas a que eu quis trazer hoje é a artrite reumatoide. Ela é também uma doença autoimune inflamatória que atinge regiões diferenciadas do corpo. E alguns dos sintomas dela, entre os principais, tem a anemia. Outros sintomas podem ser muito parecidos com o da lúpus, tanto é que por conta disso não dá para determinar sem a questão da sensibilidade à luz. Sem essa sensibilidade é difícil dizer se o paciente está sofrendo de uma artrite reumatoide ou com a lúpus. Mas isso entra muito pelo fato das duas serem doenças inflamatórias. Tá. Deixa eu levar em conta aqui a denominação da doença. A terminação "it" sugere uma inflamação, não é? Isso. Então, diante do nosso bipedalismo, nossa estrutura esquelética remonta a um bipedalismo desde os primeiros homens. Não é? Então, se temos, por exemplo, a articulação da mão, existe uma palavra denominada de artrose.
para identificar que é uma articulação que apresenta movimentos bem amplos. Então, a inflamação, ela deve tornar o movimento doloroso, não é? Sim, ela torna as articulações mais rígidas, dificultando assim o movimento. E se ela evoluir para casos mais graves, ela pode chegar a atacar os órgãos internos. Muito bem. Então, já que a artrite e normalmente as articulações, elas vão se danificando mais com o tempo, porque eu vou ter sempre cartilagem entre uma articulação e a outra, né? Até para favorecer a mobilidade dos movimentos, né? Assim, né? Então, eu posso admitir também que a artrite, a reumatoide, né, que você está descrevendo aí, deve ocorrer mais com pessoas normalmente com a idade mais avançada, não é? Com certeza, porque por conta do avanço da idade, vai diminuindo o número de células ativas no nosso corpo, e as células que continuam ativas, elas vão envelhecendo, dificultando assim também o movimento, o que também pode vir a dificultar um pouco para dar o diagnóstico da artrite reumatoide, mas no geral, sim. Então eu vou dizer algo aqui, eu vou sugerir algo aqui. Pode sugerir. Então, na idade em que estão, o sedentarismo deve ser muito cruel. Com certeza. Né? Porque então eu imagino, pela doença que você descreveu aí, que aquelas pessoas que têm uma atividade física mais contínua, não exagerada, já é uma maneira de você se prevenir. Totalmente. Não é isso, né? E a alimentação também, porque a anemia vai sugerir o quê? A anemia vai sugerir menos oxigênio a nível celular. Então eu teria a respiração celular aeróbica comprometida. Então eu teria menos ATP. Não é assim, não é? E o homem com a assimetria bilateral dele, então, aí, vários órgãos, no caso, já vão ter influências bem negativas, não é assim, não é? Com certeza. Muito bem. Eu, como jovem, estou longe de ter artrite, né? Com Bem certeza. longe, vai demorar bem muito. Tá bom, vai demorar bem. Clara, muito obrigado, viu? Ei, Clara, então dê licença eu fazer uma indagação agora. Pode ir. Clara, como você estava falando assim da esclerose múltipla, pelo nome, também vai atingir vários órgãos também, Sim, com certeza. não é? Você descreveu para a gente aqui a gravidade de como é a destruição da bainha de mielina, não é? Essa destruição, ela pode até ocorrer naturalmente. Por isso que as pessoas com a idade mais avançada, normalmente, reagem mais vagarosamente aos estímulos. Sim, Não é verdade, né? com certeza. Então, ela deve ter também uma conotação também genética, não é? Sim, sempre tem predisposição genética. Sempre vai ter, né? Porque se refere ao anticorpo, né? Com certeza. Mas existe também, como o lúpus, que o Vinícius falou, alguma incidência maior em relação ao sexo, em relação à etnia? Para a esclerose múltipla, atinge normalmente mulheres e jovens. Tanto que eles descobriram a esclerose múltipla com uma patinadora. Esse é um fato bem curioso. Bem curioso, Uma realmente, patinadora né? em 1315. Foi algo do tipo, que essa patinadora era jovem, ela tinha 13 anos de idade. E ela tava patinando numa competição aí do nada, tipo, um dos músculos dela da perna, se eu não me engano, tipo, ela perdeu a sensibilidade e caiu assim no chão. Aí foi a partir dela que descobriram a esclerose múltipla. E ela era jovem, muito jovem. Existe um termo muito comum na anatomia chamado esfíncter. E esfíncter você relaciona à musculatura. Então, quem tem esclerose múltipla e tem problema muscular, porque o músculo, para poder se contrair e relaxar, ele recebe um estímulo nervoso. Sim. Se a pessoa tem esse comprometimento, a pessoa passa a ter problema de micção, porque compromete esfíncter da micção, de evacuação, como também da deglutição, porque tem um esfíncter cárdico, esfíncter pilórico, né? Sempre que tem
uma cavidade se comunicando com outra, eu vou ter um esfíncter muscular, justamente para controlar o relaxamento, a musculatura, né? Então deve ser realmente bem grave mesmo, porque perder a sensibilidade é perder justamente uma característica fundamental no reino animalia, né? Sim, A resposta ao estímulo, né? Sim. Muito bem. Além da esclerose múltipla, com seu talento, se você tivesse que dar mais um exemplo de uma doença autoimune, como é que você poderia nos informar? O vitiligo. O vitiligo é uma doença que eu acho que todos nós já devemos ter visto alguém com vitiligo e muitas vezes a gente nem sabe que é vitiligo, acha que é contagioso, uma doença contagiosa. E o que é o vitiligo? Vitiligo é uma doença autoimune também, que aí, como todas as doenças autoimunes, vai vir as nossas células, anticorpos, né? Vão invadir o nosso sistema saudável. E no caso do vitiligo, os nossos anticorpos vão atacar os melanócitos, as células melanócitas que produzem a melanina. Ah, então peraí. O melanócito é uma célula. Isso. Pelo nome, ela vai produzir a melanina, que é uma proteína. Que a função dela é fazer a pigmentação da pele. Pigmentação da pele. A proteção também, né? Proteção. A proteção contra os raios ultravioleta, né? Assim, né? Uhum. Combate até a questão do câncer de pele, não é? Sim, sim. Aí Muito bem. No vitiligo justamente vai ter a despigmentação da cor da nossa pele. Ah, então, aquela pessoa com vitiligo, ela deverá, pelo que você está me dizendo aí, pelo que eu estou entendendo, a pessoa deverá apresentar, tipo, manchas esbranquiçadas na pele, não é? Isso, exatamente. Exatamente. Muito bem. Existe uma característica muito fundamental para a gente definir o que é vida, que é a questão metabólica, que é a questão do metabolismo. A melanina, como uma proteína, então ela é formada por aminoácidos. Sim. Então vou ter um conjunto de ligações peptídicas, né, para poder formar aquela dada proteína. Só que existem encadeamentos para poder formar a melanina. Uhum. Né? Então existem genes para melanina. E nessa sequência metabólica, pelo que eu me lembro, a tirosina é um aminoácido a partir do qual se produz a melanina. Então, por exemplo, um comprometimento na tirosinase Aí compromete a melanina. vai comprometer a melanina. Com certeza. Ent- E além dessa predisposição genética, no caso do vitiligo e de muitas das doenças que a gente está comentando, também o estresse é algo que torna mais suscetível a surgir o vitiligo. Nos casos dos pacientes que eu estava dando uma pesquisada, né, e muitos dos pacientes que têm vitiligo, eles afirmam que o vitiligo vai aparecer mais em casos de estresse e instabilidade mental. É um fator que estimula muito também a surgência do vitiligo. Um ponto interessante, Diga, Heitor. inclusive do vitiligo, cortando um pouco, Sim, fica à vontade. é que apesar de normalmente as pessoas tratarem por se tratar de uma doença, temos alguns exemplos de pessoas que preferiram lidar com aquilo de uma forma positiva. Acho que todo mundo conhece o rei do pop, Michael Jackson. Sim. Ele tratou de uma maneira positiva. Ele via ali o vitiligo se instaurando e, ao invés de combater, ele preferiu tomar remédios para aumentar a ação daquelas células que estavam ativando o vitiligo, assim passando pelo processo ali de esbranquiçamento total da pele. Então, Heitor, pelo que eu estou entendendo, é algo instrutivo, não é? Totalmente. Aquilo que a Clara falou há pouco tempo não é nada contagioso. Não, é mesmo. Mas as pessoas devem ver de outra forma, não é? Com certeza. Elas veem que a pessoa tá com mancha e já acha que se pegar vai ser contagioso, mas não é. Então é muito importante saber o que é a doença, né, autoimune. A pessoa, o valor não está na sua pigmentação, né? Não mesmo. Tem outras virtudes, não mesmo, né, Clara? Muito bem.
Então, parabéns, sua colocação foi bem interessante. Obrigado. Aí a pessoa com vitiligo, como uma medida profilática interessante, não vai se expor por ter prolongado a radiação ultravioleta, não é? Existem maneiras também de se tratar, de se conviver com determinadas doenças autoimunes, né? Assim, Com certeza. E é importante todos, assim, da sociedade saberem, né, o que se trata, para evitar casos de, tipo, preconceito. de preconceito, exatamente. É muito importante. Exatamente. O melanócito é uma célula que, como ela tem a propriedade de produzir mais melanina, a gente vai olhar, Vinícius, eu devo perceber nela uma organela que vai acompanhar desde a cariomembrana, desde a carioteca, Heitor, até a membrana plasmática. O ergastoplasma, que é o retículo endoplasmático rugoso, né? Então ele deve ser muito rico em ribossomos para poder estar sempre sintetizando a proteína, que no caso é uma proteção, né? E este anticorpo vai destruir justamente este tipo celular, não é assim, né? Isso mesmo. Muito bem. Lembrando que o albinismo é outra coisa, né? Não é doença autoimune. Como também, como algo natural do catabolismo, à medida que você vai vivendo, naturalmente as pessoas já vão perdendo, que é outro caso diferente, né, Clara? O poder de produzir da melanina, não é? Sim. Por isso que naturalmente o cabelo vai ficando grisalho, né? É a perda de... Uma maneira de você ir perdendo a propriedade de sintetizar melanina, o que não é uma doença, o que é um processo fator natural, natural. um processo natural, né? Muito bem. Parabéns, Clara. Parabéns. Obrigada, Gabriel. Ó, você citou 2 exemplos de doenças autoimunes. Muito comuns, né? E o Vinícius só citou uma. Vamos Vixe, lá, Vinícius. Então, Vinícius, vamos lá, né, Vinícius? vamos lá. Vamos. E aí, você tem um outro exemplo de alguma doença autoimune que... Tenho sim, Gugel. No caso, a gente já fez um podcast sobre ela. Certo. É o diabetes tipo 1. Então eu vou focar mais na parte autoimune dela mesmo. Tá. Certo? Então o que acontece? O nosso pâncreas, ele tem aglomerados de células chamadas ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas de Langerhans, elas têm células que a gente chama de células alfa e de células beta. As células alfa, elas produzem o glucagon. E as células beta, elas produzem a insulina. Então, o que acontece? Os nossos anticorpos, eles atacam as células beta. E, portanto, a gente fica sem a insulina, né? Provocando o aumento da glicose e todos os outros sintomas da diabetes tipo 1. Tá. O diabetes tipo 1 é aquele que acontece normalmente em uma faixa etária de idade, Vinícius? Sim, é mais infanto-juvenil. Tem casos que, por exemplo, as pessoas são diagnosticadas com 20, algumas talvez até com uns 30 e poucos anos. Mas, no geral, é uma doença caracterizada como infanto-juvenil. Tá, vamos esclarecer algo. Você falou aí da taxa de glicose no sangue. Sim. Vamos dar um nome para isto. É glicemia. Uhum. Então, se você ingerir mais carboidrato, eu devo admitir, pelo que você falou, que as células beta do pâncreas vão receber sinais químicos via sistema nervoso para produzir mais insulina. Perfeito. Não é? Por quê? Porque quem vai metabolizar a glicose é a célula, né? Quem tem a coleção de enzimas para degradar a glicose é a célula, não é? Então a insulina deve favorecer a passagem da glicose do sangue para as células. Então ela vai ter um papel hipoglicemiante, não é assim? Isso. Eu vou fazer só mais uma citação, que eu estou falando demais em vez de vocês. O glucagon é o contrário, né? Perfeito. Porque se eu tiver glicogênio armazenado no fígado ou no músculo, o glucagon é o pâncreas que produz também, não é, Vinícius? Sim. Né? Então, ele vai quebrar o glicogênio até glicose, ele vai induzir a glicogenólise. Então, ele vai aumentar a quantidade de glicose no sangue.
Então, ao contrário, ele é hiperglicemiante, não é? Isso. Pois agora deixa eu fazer uma concordância. Então, a insulina e o glucagon são antagônicos. Perfeito. Para regular o quê? A homeostase do corpo, né? Nosso equilíbrio dinâmico, não é não? Então, a Clara, no início da aula, ela veio nos escrever que a produção também de anticorpos pode ser prejudicial. Quando ele ataca as células do próprio organismo, né? Então, essa homeostase, esse equilíbrio dinâmico, não vai se referir apenas à composição química, né? Mas também a todos os sistemas, né? Devemos ter um equilíbrio dinâmico do corpo, fruto da simetria bilateral, que deve ser mantido para garantir a saúde da pessoa, não é? Sim, com certeza. Muito bem. Então, tem um tratamento, não tem, para o diabetes tipo 1? Tem sim, é o uso de insulina, né? Por isso que a gente chama as pessoas diabéticas tipo 1 de insulino dependentes. É uma doença que não tem cura, né? Assim como as outras doenças autoimunes, que normalmente tem causa desconhecida, né? Os tratamentos a gente diz que são mais paliativos, mas dá pra você conviver de forma perfeita e fazer um tratamento certinho, seguindo a orientação médica, usando insulina. Isso aí. Então, é você ter disciplina. Total. Basicamente. É você ter disciplina, né? Aham. Mas, deixa eu fazer mais uma indagação a você, ô Vinícius. Faz. Quando tem gente por aí que imagina que a pessoa que tem diabetes tem uma alergia a açúcar. É isso que acontece, Vinícius? Não, isso é uma associação que algumas pessoas fazem, né? Porque elas pensam assim, nossa, ele é diabético, ele não pode comer açúcar de jeito nenhum. Se colocar 1 grão de açúcar na boca, ele explode. Essas associações bem ridículas. Os mitos, né? Os mitos. Mas o que acontece, na verdade, é que simplesmente, como o nosso organismo não produz insulina, se a gente comer uma determinada quantidade de carboidrato, de açúcar, a gente vai ter a glicemia alta. Mas se a gente comer o carboidrato e aplicar a quantidade de insulina correspondente que o seu organismo precisa, tá tudo bem. Agora, lógico que não pode assim excesso como qualquer outra pessoa não pode também. Tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. A gente fala que assim, não pode comer muito açúcar, mas isso serve para qualquer ser humano normal. Com certeza. Entendeu? E um detalhe, olha. Qualquer célula pode ser do reino Monera ao reino Animalia, ou planta, ou protista, fungi. Todas as células possuem toda a coleção de enzimas para degradar a glicose até piruvato. Não é à toa que ela é a principal fonte de energia. Vou até lembrar um detalhe para o nosso Enem. Ora, à medida que a glicose vai sendo desdobrada, a nível celular, porque o sangue vai ser um veículo de transporte, né? Ela vai liberando a sua energia. Sim. O ATP vai acumulando. Então, toda célula precisa de glicose. Perfeito. E para a quantidade de fatos ou fenômenos biológicos que nossas células exercem, que dependem de energia, com uma variedade muito grande de transportes ativos, então a glicose, nesse caso, é fundamental para a manutenção celular. Não é? Sim. Heitor, a Clara citou 2 exemplos de doenças autoimunes. O Vinícius citou 2 exemplos de doenças autoimunes. E você só citou um exemplo. Gurgel, infelizmente eu acho que eu vim menos preparado, porque você trouxe uma mesmo. Mas tem uma outra. Vamos pensar numa outra. Tudo bem. Tudo bem? Tem alguma coisa relacionada com glúten? Tem. Pois, então me diga aí. Então você está muito bem preparado, viu? O glúten é uma proteína, né, não? Eu admito que não anotei tão Não? bem quanto eles. Mas não tem uma doença chamada como? Doença celíaca? Celíaca, aí como você sabe. Né? Então a doença celíaca é uma intolerância ao glúten, né? Não é? Sim. Mas eu vou encontrar o glúten é uma proteína.
eu vou encontrá-la aonde? Em Cevada, vários né? Vou encontrar no trigo, A maioria né? dos alimentos. A maioria dos alimentos, né? Boa parte de grãos. Boa parte de grãos. Pronto. Mas aí, o glúten, ele tem um sintoma que é bem drástico para o homem. Porque a intolerância ao glúten, ela leva até uma metaplasia. Deixa eu lembrar o que é isto. Metaplasia não é um termo comum, mas é algo assim. Se o epitélio da traqueia, deixa eu fazer uma analogia. Ele é um epitélio pseudoestratificado, ciliado mucoso. Pronto. Aí a traqueia tem uma função de produzir muco, de reter micro-organismos, né? Mas acontece que o fumo, por exemplo, altera essa histologia. Com certeza. A traqueia pode passar a ter um epitélio estratificado pavimentoso como o da pele. Não é? Muito bom. Então ela vai perder a função dela. E a intolerância ao glúten, ou a hipersensibilidade ao glúten, pode fazer com que você altere o epitélio. Olha como ele é cruel. Alterar o epitélio do intestino delgado. Ixi. Então aquele epitélio simples, prismático, com microvelocidades, ali não tem a função de absorção de nutrientes, né? Então, você perdendo esta capacidade de absorver nutrientes, então nós, como heterotróficos que somos, vamos sofrer um bocado. Tanto é que uma das reações é a diminuição da energia disponível. Pronto, então, olha aí, ó, como você é preparado. Então, a célula vai precisar de quê? De glicose. O amido é classificado na bioquímica como polissacarídeo. Então, se você está absorvendo menos glicose, então menos energia. E menos energia já vai sugerir o quê? Você comprometer tudo no organismo. Né? Porque da síntese proteica ao que a Clara falou aqui no começo do discurso dela, a transmissão do impulso nervoso Precisa de energia, né? vai precisar de energia. Né? Porque aquela alteração da permeabilidade da membrana, né, ocorre através de transporte ativo. Né? E um detalhe também, Clara, é tudo relacionado, tudo interligado, né? Fruto da nossa simetria bilateral. Eu costumo dizer assim, porque aí no caso, a informação precisa chegar rápida a um centro de comando. Para que essa mensagem seja lida e que a resposta desencadeada também seja imediata. Né? Para você poder responder ao estímulo, não é assim? Sim. Né? Mas eu queria fazer uma indagação, aí vocês três fiquem à vontade. Uhum. Nós temos contato com micro-organismos em todos os ambientes. Com certeza. Eles são ubíquos, né? A ubiquidade sugere eu encontrá-los em qualquer ambiente. Mas nós temos nossa defesa. Né? Acho que nós temos defesas tipo inespecíficas. Né? A própria coesão das nossas células epiteliais é uma defesa inespecífica, né? Ou seja, essa coesão e nosso epitélio estratificado é uma barreira que não é específica para uma dada bactéria, não é assim. Né? A acidez estomacal, ela vai neutralizar uma série de micro-organismos voltados para a não adaptação a um ambiente ácido. Né? E assim como tem o micro-organismo que não reage à acidez, tem aquele que não reage à alcalinidade. Né? Então nós temos, assim, defesas bem inespecíficas. Um exemplo que eu citei há pouco tempo da traqueia, claro, aquele epitélio mucoso vai reter boa parte dos micro-organismos que poderiam chegar, por exemplo, a um alvéolo pulmonar.
né? Essas são inespecíficas, né? Mas o linfócito é uma célula que vai produzir um anticorpo que já vai agir de uma maneira específica, né? Para cada antígeno, eu vou encontrar um anticorpo também, no caso específico. Não é assim, não é? As doenças autoimunes, pelo que vocês disseram, eu aprendi muito com vocês, e quem está nos ouvindo também, ela deve ser um comprometimento da homeostase imunológica, não é não? Com certeza. Né? Então, você vai perder aquele controle da indução e da produção correta, adequada da quantidade de anticorpos. Então, Né? ele não está fazendo a função dele, né? Não está fazendo a função. Não está fazendo a função. Gurgel, Né? aproveitando, a gente falou esse tempo todo sobre como as doenças autoimunes elas acontecem, falamos de alguns sintomas, de Sim. alguns exemplos, mas a gente não falou sobre como a gente pode identificar de uma maneira geral. Pronto. Pois vamos fazer o seguinte, nós três. Vamos passar para então essa pergunta. Então, como é que nós vamos identificar de uma maneira geral uma doença autoimune? Bem, a gente pode identificar através de um teste de sangue. Tá. Sim. A gente também pode identificar através de uma análise dos hormônios do corpo. Dos anticorpos, Dos né? anticorpos, perdão. Teste de anticorpos, sim. E eu vou dizer pra você que eu esqueci o terceiro. É? Uma biópsia dos tecidos, né? Uma biópsia, olha aí, ó. Olha aí o talento de vocês, né? Sim. Era pra ver se ela sabia. Entendi. Tá vendo aí, Clara? Tá te testando aí. Mas aí, eu vou fazer um exame de sangue, eu posso identificar uma quantidade excessiva de um dado anticorpo. Exatamente. Aí já indica algo estranho. Algo estranho. Então, eu vou atrás de uma medicação que possa impedir a produção daquele dado anticorpo. Imunossupressores, né? Imunossupressor. Sim. Não é? Aí com devido tratamento, devido medicamento, a pessoa consegue viver tranquilamente. Exatamente. Como o Vinícius falou em relação ao diabetes, as doenças autoimunes também necessitam também de uma disciplina, não é? Sim. Uma disciplina. Tanto a questão da obediência ao medicamento, não é? E um outro detalhe também que eu queria citar agora, que eu me lembrei. Há uma relação também com a questão abiótica. Além da genética que vocês falaram, a Clara citou muito bem também, a questão da influência ambiental. E tem algo muito danoso para a doença autoimune. O estresse. Nossa, com certeza. Não é? Porque o estresse, ele tanto vai comprometer a questão do infarto, aumentando a sua possibilidade, como a alteração de como você vai simplificar o alimento, a sua digestão, o sistema nervoso vai ficar completamente alterado e etc. E ele é imunodepressor. Além do processo que o senhor falou de defesas não específicas, porque, como a gente bem sabe, uma das características do estresse demasiado é a perda de pelos corporais, incluindo o cabelo e outras coisas. E o pelo, ele é uma forma de auxílio à epiderme, ali na Perfeito, micro-organismos. Então, com o estresse, a gente tem essa queda de pelos facilitando que o micro-organismo adentre no nosso corpo. Muito bem, muito bem. Então, um dado interessante. Vocês contribuíram muito. Por quê? Porque é fundamental para quem está ouvindo o discurso muito técnico e bonito de vocês, que busquem a sua qualidade de vida. Sim. Com certeza. Né? E esta qualidade de vida, ela não vai levar em conta apenas a questão alimentar em si, mas também, né, a questão espiritual, do lazer, social, Atividades físicas. a atividade física, célula, como tem uma relação direta com o metabolismo, ela não pode depender apenas de vagarosidade. Com certeza. Né? Ela vai depender sempre de ativações. Aproveitando que temos linfócitos no corpo.
entramos em contato com aquele dado antígeno. Aquele linfócito é induzido a produzir anticorpos. Por isso que a vacina que induz o anticorpo, a curva vai crescendo, né? Na primeira inoculação da vacina, né? Depois ela desce. Mais uma segunda dose daquela vacina, como aquele linfócito vai se dividindo e vai formando clones, eu vou ter células no corpo preparadas para quando eu entrar em contato com aquele antígeno, eu já tenho as células de memória. Mas infelizmente isso vem acontecendo menos, né, Gurgel? Porque agora com o costume de todo mundo, desde uma pequena idade, ao uso da tecnologia, um uso excessivo, muitas pessoas, muitos pais responsáveis deixam os filhos ali com videogame, celular dentro de casa e não estimulam ali o processo da atividade física, Sim. daquela ação metabólica. Sim. E um outro comprometimento que tem ao excesso, olha, do uso da tecnologia é o excesso do uso da tecnologia. Você acaba perdendo mais o poder reflexivo, né? Porque a mensagem às vezes é passada de uma forma tão rápida que você não reflete sobre a consequência daquela mensagem, então você acaba não fazendo O conexões. sistema nervoso não opera direito. Exatamente. Então você acaba não produzindo a mielina da maneira adequada, né? Que é um lipídio meio azulado, esverdeado, né? Então você acaba comprometendo tudo. Não é assim? Exatamente. Muito bem. Além de aumentar o nível de estresse. Além de aumentar o nível de estresse. Exatamente. E olha, deixou de fazer conexão com neurônios, o neurônio precisa ter conexão para ele poder sobreviver, porque é uma célula dinâmica demais. Olha que cada porção do córtex cerebral tem funções as mais variadas possíveis, né? Aproveitando que ao nosso cérebro, o girencéfalo, vai chegar uma quantidade muito grande de informações para ele ler, para desencadear respostas imediatas. Então ele precisa ser exercitado. Sim. E levando em conta também que a radiação daquele celular à noite, você dormindo, é bem prejudicial e bem mutagênica. Tanto Não é é? que para tentar evitar isso, algumas empresas criaram aquele filtro noturno. Sim, de luz amarela. exatamente. Exatamente. Não se pode deixar de ter esse controle e adotando as medidas profiláticas cabíveis para termos uma qualidade de vida, né? Nosso DNA é programado para a gente viver 130 anos. Quanto mais você puder trabalhar essa sua qualidade de vida, melhor. Não é? Totalmente. Muito bem. Clara, a escola agradece Que é isso, a sua Gujazinho, eu agradeço. presença. Eu só queria ressaltar também que assim, a gente falou que só sobre a doença autoimune, mas ela continua ainda sendo um quebra-cabeça para a ciência, né? Porque não tem cura e a gente não tem certeza de como ela se Sim, desencadeia, sim. né? Mas, com o advento das pesquisas, a gente vai encontrando, Com certeza. mesmo vagarosamente, as soluções mais adequadas, né? É um assunto muito interessante. Que em breve, você, Vinícius, Heitor, nossos outros alunos, né, serão os pesquisadores que vão encontrar as soluções melhores para estes problemas. Com certeza. Se Né? quiser. Pois muito obrigado pelo seu talento Obrigada a você, Gujazinho. e sua presença aqui, tá bom? Vinícius, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Cujo, a oportunidade de estar aqui de novo, né? Conversando, debatendo. É sempre muito bom estar aqui com essa sumidade aqui da biologia, né? Eu vim aprender com vocês, viu? Ah, Tá que bom? isso. Pois muito obrigado também, Cujo. Agradecemos, viu? Então a escola também agradece, viu? Parabéns também pelo seu talento. Eu que agradeço o convite. Viu? Pois tá bom. Um abraço. Tchau. Tchau. Obrigada. Muito obrigado a todos.